Olá, professores. Hoje nós vamos estudar a lição 3 da nossa revista. O título da lição é Conversas Saudáveis, Silêncio Mata, Diálogo Cura. É uma lição muito importante para a construção do raciocínio que nós estamos tendo sobre relacionamentos tóxicos. Os objetivos que nós vamos tratar é entender como o silêncio pode ser uma ferramenta de abuso, compreender como uma boa conversa pode curar e refletir como nosso Deus é a favor do diálogo. Então, esses são os 3 pontos que nós vamos tratar aqui nessa aula. O primeiro ponto é entender como o silêncio pode ser uma ferramenta de abuso, é onde vai se caracterizar esse relacionamento tóxico, esse relacionamento abusivo. Por quê? Porque um abusador, ele nunca vai ser a favor do diálogo. É um ponto a se pensar. Se você está em um relacionamento, ou se os seus alunos, professores, estão em um relacionamento onde o diálogo ele não é aceito, é muito provável que esse relacionamento tenha alguma coisa errada. Por que o abusador não gosta de conversar? Porque a posição dele vai estar sempre certa. A posição dele vai estar sempre acima da sua posição ou da posição do abusador. A partir do momento que a posição dele vai estar sempre certa, o diálogo para ele não faz sentido. Então, ele, na maioria das vezes, ele inibe esse diálogo, ele não aceita dialogar, ele não aceita, em nenhuma circunstância, sentar para conversar sobre o erro de um ou sobre o erro de outro, como nós tratamos na lição passada. Ele não aceita, em nenhum momento, tentar se resolver a partir de uma conversa, e não a partir de uma briga, e não a partir de uma discussão, ou não a partir de uma agressão em um estado mais avançado. O abusador, ele não gosta e ele não quer, em nenhuma hipótese, conversar. Por isso que o silêncio, como a gente colocou no tema, o silêncio mata. Por quê? Porque ele vai fazendo com que nós, os abusados, vamos se colocar nessa posição, nós, os abusados, queiramos saber dele o que ele tem a dizer sobre a situação a qual levou a esse silêncio. Então, pensa comigo, nós entramos em uma discussão, e nessa discussão, ele se silencia e, a partir disso, não fala mais nada conosco, nos colocando, tá, na posição de abusados. A partir disso, a partir do momento ao qual ele não fala mais, a nossa mente começa aqui, ó, a pensar. Por quê? Porque a partir do momento onde ele se silenciou, a primeira coisa que nós iremos pensar é o quê? Por que ele está quieto? Por que ele está em silêncio? Por que ele não conversa comigo? Por que ele passa e vira o rosto? Por que nós não temos um diálogo? O segundo estágio desse silêncio que vai acontecer é o quê? Nós começarmos a nos culpar. Pensa comigo. A partir do momento que ele continuou nesse silêncio durante um tempo maior, nós começamos o que eu fiz? O que eu fiz para que ele não esteja conversando comigo? O que eu fiz para que ele não esteja dialogando comigo? O que eu fiz para que, a ponto de ele nem me falar um bom dia, uma boa noite, ou nem conversar comigo assuntos muito, muito supérfluos até? O que eu fiz? Então pensa comigo, ó. Um ponto a qual o abusador ele vai iniciar o silêncio para com a sua vítima. Essa vítima ela começa a raciocinar, ela começa a pensar. A partir do momento que ela começa a pensar, ela começa a se colocar em circunstâncias onde o erro seria dela. Por quê? Porque não é possível que ele esteja em silêncio com ela, sendo que ela não fez alguma coisa, então ela deve ter feito alguma coisa, por mais que ela não saiba o que ela fez. E a partir disso, dentro dessa construção de silêncio e sem diálogo algum, ela vai até ele para tentar iniciar de novo, ou mais uma vez, algum diálogo. A partir do momento em que ela é rechaçada mais uma vez em relação ao diálogo, ela é obrigada, vamos colocar assim, a pedir desculpa por uma coisa que ela não fez. Certo? Nós abordamos na lição passada, só para a gente ter um panorama sobre o abusador não assumir a sua responsabilidade. Mas aqui é um ponto diferente. Por quê? Porque não é só assumir uma responsabilidade de um erro, é usar o silêncio como um castigo para um relacionamento. É usar o silêncio como uma circunstância de manter o poder.
É usar o silêncio como uma circunstância de não deixar com que aquela pessoa se distancie dele. Por quê? Porque a partir do momento que esse abusador, ele usa esse silêncio para essas características, a pessoa vai estar sempre ligada a ele. A pessoa vai estar sempre tentando entender o que aconteceu e, a partir disso, perto dele, dentro do seu guarda-chuva, vamos colocar assim. Então, o abusador, ao fazer isso, ao usar esse silêncio, ele coloca dentro de todas essas circunstâncias um poder sobre a vítima, sobre o abusado, que faz com que ele, mesmo sem diálogo algum, se sinta culpado. E se sentindo culpado, entre dentro de um jogo com esse abusador. Por quê? Porque esse jogo é até onde ele vai ficar em silêncio comigo. Até quando ele vai ficar sem iniciar uma conversa comigo. Até quando a gente não vai sentar para conversar e entender aonde está o erro. E esse silêncio ele vai perpetuar, ele vai perpetuar, ele vai perpetuar até o abusador vencer. E nesses casos, ele sempre vence. Porque em algum momento o abusado não vai aguentar esse jogo e vai chegar e conversar com o abusador sobre esse assunto e de novo se colocar debaixo do poder dele. Então, para início, é possível a gente pontuar, é importante a gente pontuar. O quê? Pontuar que o abusador usa o silêncio como ferramenta, como gatilho de poderio para a vida do abusado. Ele usa o silêncio como ferramenta totalmente destrutiva dentro de um relacionamento. O silêncio, que por muitas vezes pode parecer dentro de um relacionamento mais robusto, dentro de um relacionamento mais maduro, ser uma coisa corriqueira, poxa, fiquei chateado, fico em silêncio. Fiquei chateado, me retraio, não gostei dessa atitude, me retraio. Pode parecer inofensivo, mas se usado, como em tudo que a gente está conversando, se usado em excesso, se torna um abuso. E o abusador sabe usar sim o silêncio. Ele sabe que o abusado irá voltar a ele em algum momento. Ele sabe que em algum momento o abusado irá conversar com ele, em algum momento chegará nele e pedirá desculpa por uma coisa que não fez. E tentará iniciar um diálogo que não será aceito e mais uma vez vai sair por baixo e o abusador por cima. Pontuamos então no início dessa aula que nós vamos conversar como o silêncio mata, mas o diálogo vivifica. Como uma conversa cura. E dentro disso, entenderemos nessa lição que quando conversamos, quando iniciamos o diálogo, quando entendemos que conversar, dialogar é a melhor das ferramentas para qualquer circunstância, a partir disso nós temos relacionamentos mais saudáveis. O tópico 1 da lição é um silêncio que mata. É o que nós estamos conversando agora sobre o silêncio dentro do relacionamento tóxico, dentro do relacionamento abusivo e como ele é totalmente prejudicial em uma relação a 2, a 3 ou até em uma relação social. A gente não pode confundir a pessoa usar o silêncio como abuso como uma forma de uma pessoa introvertida. Nós temos que fazer essa distinção, professores. Qual que é a distinção? O silêncio usado como abuso e o silêncio ocasional em determinadas circunstâncias. Como eu acabei de dizer, às vezes uma chateação ou algum ponto dentro de um relacionamento pode ocorrer o silêncio. Como a pessoa ser mais introvertida, conversar menos, mas os pontos cruciais dentro de um relacionamento, os pontos onde definem futuros, os pontos onde definem construções, esses pontos eles precisam ser conversados entre as partes. E a partir do momento onde você não tem esses diálogos dentro do seu relacionamento, a partir do momento onde nós não podemos ter essas conversas como um ponto central do relacionamento, porque um relacionamento que não esteja baseado dentro de conversas é um relacionamento que tem muitos problemas, porque se ambos não se escutam, se ambos não entendem como acontece a vida de cada um, dentro das suas probabilidades, a qual eles vão ter a construção deles. Pensa comigo, se eles vão construir juntos, se eles vão alcançar um foco juntos, se eles determinam um foco juntos, e eles não se conversam entre si, é muito difícil que esse relacionamento seja um relacionamento saudável. Para começar, um relacionamento abusivo dificilmente vai ter um foco. Já começa por aí, né? Mas dentro de um relacionamento normal, nós precisamos ter a ideia de que talvez nós possamos, como disse na aula anterior, ter atitudes abusivas. E uma dessas é o silêncio. O silêncio não pode ser usado como uma circunstância abusiva.
Professores, o silêncio, ele é sempre usado de uma maneira quando um só está em silêncio e quando o outro está culpado, quando não há um erro, quando não há uma circunstância assim muito ruim no meio, ele sempre é usado como domínio. Olha, se vocês estão num relacionamento, se os nossos alunos estão num relacionamento, se os nossos jovens estão num relacionamento onde nitidamente não há diálogo e há imposição, esse relacionamento provavelmente é um relacionamento tóxico. Então, analisem a congregação de vocês, analisem o lugar onde vocês dão aula, a comunidade religiosa de vocês, sendo do nosso ministério, não sendo do nosso ministério, e pensem, eu preciso saber, não que vocês vão saber da intimidade dos alunos de vocês, mas observando para montar a sua aula, existem diálogos nos relacionamentos? Se não existirem diálogos e existirem imposições, provavelmente esse é um relacionamento abusivo. É complicado nós tocarmos nesses pontos. Por quê? Porque esses pontos, eles mexem com nuances que às vezes a gente pratica muito. E a partir do momento que a gente pratica muito, a gente não quer entrar em conflito com eles. Eu conheço pessoas, vou colocar de mim, eu conheço pessoas que é normal, totalmente normal, que eles, ao fazerem alguma coisa errada ou numa discussão, nem sempre errada, às vezes só numa discussão de uma coisa supérflua, se fechem no seu mundo e deixem que a outra pessoa se vire. Pense como vai agir, pense no que vai fazer, corra atrás dela. E nem sempre exatamente esses relacionamentos eles são caracterizados em um total como relacionamento abusivo. Muitas vezes não, mas é uma atitude abusiva. Por quê? Porque nós não podemos nos fechar no nosso mundo dentro de um relacionamento. Nós não podemos agir como pessoas totalmente individualistas, egocêntricas, narcisistas dentro de um relacionamento. Nós não podemos porque se relacionar já dá a ideia de compartilhar coisas com pessoas. E se você vai compartilhar coisas com pessoas, o silêncio não faz sentido. Nós não estamos falando de pessoas tagarelas que falam tanto que às vezes falam demais, falam tanto que às vezes falam besteira demais. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de conversar em circunstâncias que precisam ser conversadas. Relacionamentos maduros são construídos em volta de diálogos. Identifiquem. Se identifique, professor, você mesmo, como esse é um exercício que eu me identifico. O meu relacionamento tem que ser construído independente se for com o meu familiar, se for com uma pessoa em um relacionamento amoroso, se for com o meu chefe, ele tem que ser construído em volta de diálogo. Se não for em volta de diálogo, ele não faz sentido. Por quê? Onde um lugar só uma pessoa diz e a outra simplesmente escuta, não é uma relação saudável. Muito pelo contrário, é uma relação nada saudável. O diálogo ele tem que ser o epicentro dentro de um relacionamento. O diálogo ele tem que ser, dentro desse relacionamento, o ponto central de todas as concordâncias e discordâncias. Se é para discordar, é conversando. Se é para concordar, é conversando. O silêncio não faz isso. O silêncio afasta. O silêncio joga para fora. O silêncio não entende. O silêncio em nenhum momento vai se colocar na posição do outro e em nenhum momento vai fazer com que você se conecte com o outro dentro de qualquer circunstância. O silêncio apenas afasta. O silêncio apenas mostra até em certos pontos, no caso do abuso, uma pessoa totalmente egocêntrica. Então, beleza, eu vou me fechar no meu mundo e você se vira aí. Não funciona assim. Os relacionamentos cristãos não funcionam assim. Nos relacionamentos da sociedade não funciona assim. Diálogos são imprescindíveis. E o silêncio mata. Mata moral, mata a autoestima das pessoas. Como assim mata a moral? Simples, as pessoas acreditam em algumas coisas e essas coisas começam a ser relativizadas a partir do momento que elas expõem aquilo para o abusador. E o abusador simplesmente nem liga porque ela disse e por não concordar com aquilo se silencia com ela. Como isso pode ocorrer? A partir desse momento, ela começa a relativizar as bases dela, as bases morais e éticas, porque se ele não concorda, se isso vai causar isso dentro desse relacionamento, esse silêncio, esse afastamento, provavelmente as minhas bases estão erradas. E não funciona assim. Então o silêncio, ele mata e mata muito. É claro que um ponto muito extremo faria com que matasse literalmente. Nossa, pode matar literalmente? Pode, meus professores. Pensa comigo. Se você tem um jovem
que ele tem um quadro depressivo, que ele tem um quadro de transtornos dentro da sua vida, e ele não tem um auxílio, e ninguém conversa com ele não tem diálogo, e quando ele vai apresentar isso, as pessoas se afastam dele em silêncio, ele é estranho, ele não quero conversar, não quero diálogo com ele, porque ele não faz parte do meu ciclo, ele não faz parte das pessoas que estão comigo. A partir desse momento, você vai matando aos poucos esse jovem, que pode sim levá-lo a um suicídio. Então não é um tema tão tranquilo como parece. Muito pelo contrário, não é um tema tranquilo. Conversas, elas vivificam relações como podem salvar vidas. Ouvir pode salvar vidas. Falar na hora certa pode salvar vidas. E o seu silêncio pode matar o relacionamento. O nosso silêncio, professores, pode matar o relacionamento. Pode matar um relacionamento social, amoroso, ou pode matar pessoas. Às vezes, tem pessoas à nossa volta que precisam ser ouvidas e precisam de uma conversa. E nós não estamos dispostos a fazer isso. Às vezes, o seu aluno precisa ser ouvido e você não está disposto a ouvi-lo. Conversa vivifica. Esse primeiro ponto, sim, é um primeiro ponto de um silêncio de um abusador, mas que não se restringe a esse abusador. Muito pelo contrário, esse silêncio ele vai se aplicar para qualquer circunstância da sua vida, onde qualquer lugar onde o diálogo faltar e o silêncio imperar, ali não há vida, há morte. Independente do que for, a morte em qualquer circunstância, a morte em qualquer sentimento e a morte em qualquer vida, seja ela literal, seja ela uma vida social. Então, o diálogo sempre é o melhor caminho. Psicologicamente, o diálogo, sim, pode salvar vidas. E o silêncio nosso, professores, como o silêncio nosso como agentes dentro de uma sociedade, também pode matar. Literalmente, num estado extremo. Mas para os seus alunos, pode matar sonhos, pode matar circunstâncias ao qual eles frutificariam demais. E dentro de um relacionamento, pode acabar com uma construção, pode acabar com qualquer plano e simplesmente pode acabar com o próprio relacionamento. A partir do momento que essa fase desse jogo ela vai se findando, acontece que vai ocorrendo um vazio dentro do abusado. Por quê? Porque esse abusado, ele acaba não pensando mais nele, ele acaba não pensando nos seus sonhos, pensando nos seus objetivos, porque ele está ocupado demais pensando no porquê do silêncio do abusador. E cada vez mais esse vazio ele vai crescendo. Por quê? Porque todas as vezes onde ele precisar conversar, o que ele vai ter vai ser esse silêncio. Todas as vezes onde ele precisar dialogar, o que ele vai ter vai ser esse silêncio. Então, cada vez mais vai se preenchendo um vazio de que ele não é escutado, de que ninguém o entende, de que ninguém pode o ajudar. E esse vazio ele vai crescendo cada vez mais. No terceiro subtópico desse primeiro tópico, preenchendo o vazio. O início do tópico vai dar uma frase. Tem uma frase do Dostoiévski. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Por quê? Esse ponto, nesse momento. Porque existe alguém que pode preencher esse vazio. E aqui, esse terceiro subtópico do primeiro tópico vai parecer com o nosso quebra de ciclo. Você lembra da aula passada? Por quê? Porque quando o abusado ele se sente preenchido por Deus, quando esse vazio dele é preenchido pelo Pai dele, por Jesus Cristo, pelo Deus ao qual nós acreditamos, pelo qual nós professamos, quando esse vazio ele é preenchido por ele, o silêncio do abusador vai perder sentido. Porque esse silêncio vai ser totalmente identificado, porque a relação do abusado para com Deus não é de silêncio, não é uma relação onde existe um vazio, não, Deus preencheu aquele vazio e o diálogo com Deus vai fazer ele entender que o diálogo é totalmente importante. Então quando ele olhar para a relação dele e ver que na relação dele não existe diálogo e que o que impera é o silêncio, a partir desse momento ele vai compreender que ele está em um relacionamento abusivo. Como a quebra de ciclo na lição 2 era assumir a responsabilidade, a quebra de ciclo na lição 3, nessas conversas saudáveis, nesse silêncio que mata, é você entender
que você não necessita do abusador, que você não depende do abusador, que você não precisa ficar restringido ao mundo do abusador. Por quê? Porque a partir do momento ao qual ele te entrega silêncio, você tem diálogo com Deus. Deus pode preencher o vazio que é causado por um relacionamento abusivo. Deus pode preencher o vazio que é causado por situações tóxicas. O Evangelho pode preencher esse vazio. Deus pode preencher esse vazio. O Evangelho vai te inspirar a conversar. O Evangelho vai te inspirar a dizer Abba, Pai. E a partir do momento onde você inicia diálogos com Deus, a partir do momento que você entende que o diálogo é saudável para com Deus, automaticamente você se identifica dentro de um relacionamento abusivo. Porque se o relacionamento verdadeiro é o meu relacionamento com Deus, e se esse relacionamento é baseado em diálogo, o relacionamento é onde eu estou, estando em silêncio totalmente, onde esse silêncio mais me machuca do que me ajuda, não pode ser um relacionamento saudável. Como que nós quebramos o ciclo, então, de uma ideia de um silêncio que mata, entendendo que nós não dependemos nunca do abusador, que a única pessoa que pode preencher qualquer vazio da nossa alma é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Rei. Apenas Ele pode preencher esse vazio. E preenchendo o vazio, através das conversas que nós temos com Jesus, nós podemos sim nos identificar dentro de um relacionamento abusivo. Então, em uma situação prática, tente conversar uma vez. É isso que você vai expor para os seus alunos. Tente conversar uma vez. Não deu certo? Tente conversar mais uma vez. Não deu certo? Tente conversar mais uma vez. Não deu certo? Sai fora. O ponto é esse. Nossa, sai fora é pesado. Caia fora que ainda é tempo. Por quê? Precisamos entender que nós não podemos ser reféns de pessoas que não podem conversar, que não sabem conversar, que não sabem dialogar. E se essas pessoas fazem parte de um relacionamento conosco, íntimo, muitas das vezes, esse relacionamento não é saudável. Nosso cristianismo ao qual nós acreditamos, nosso Deus ao qual nós cremos, nos ensina sempre. A Bíblia ao qual nós seguimos nos ensina sempre a dialogar. Nós veremos na parte bíblica que totalmente Deus é a favor do diálogo, Jesus é a favor do diálogo. Mas dentro de um relacionamento abusivo, dentro do contexto social, dentro de qualquer contexto onde os nossos alunos estão inseridos, é importante pontuar sempre, sempre, que o diálogo sempre salva. E se não há espaço para o diálogo, não há espaço para a relação. Pontue isso, professores. Se não há espaço para o diálogo, não há espaço para a relação. Relações sem diálogo são relações mortas. Relações com diálogos são relações vivas. Existe uma pessoa que pode preencher o vazio que o abusador cria. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. É a única pessoa. Exponha para os seus alunos que esse vazio não precisa ser esse abismo dentro do seu aluno. Não precisa. Jesus Cristo, ele pode sim sanar todas essas situações. Ele pode sim ser o complemento, não um complemento porque ele não é só mais um, mas ele pode ser a razão e ele tem que ser a razão da vida dos seus alunos. E a partir disso, quando entenderem que o relacionamento com Cristo baseia-se em diálogos, em orações, em conversas com o Pai, ele vai entender que se eles tiverem um relacionamento abusivo, esse silêncio não pode continuar. Quando vamos partir para a parte bíblica, veremos que temos um Deus que gosta de conversar e um filho que gosta de conversar. Diálogos que curam é o nome desse segundo tópico. O primeiro subtópico é um Deus que gosta de conversar, vai nos mostrar que desde Adão, Deus descia para conversar com ele. A partir disso, vemos Moisés subindo ao monte para conversar com Deus. Deus Pai, na figura aqui da revista, é um Deus que gostava de diálogos. Ele é um Deus que gostava da conversa, ele gostava de expor o que ele queria. Ele usava os profetas para dizer, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele conversava, ele não apenas agia. O fato é que, muitas das vezes, nós tratamos Deus, claro, com a sua total soberania, mas como um Deus inacessível, onde não existe diálogo. E não é esse o Deus que é construído na Bíblia. Muito pelo contrário. Nós precisamos entender, os nossos alunos precisam entender que
Deus gosta de conversar. O Pai gosta de conversar. Na sua experiência religiosa, pense comigo, quantas vezes você viu alguém dizer assim, Deus me respondeu, Deus falou comigo, Deus, não entrando no mérito se é verdade ou se não é verdade, mas pensa aonde em alguma outra religião, pense aonde em algum outro tipo de fé, Deus conversa. Deus não impõe, Deus conversa. Pensa onde? Não estou dizendo que Deus não impõe na nossa vida as coisas porque Ele é soberano sobre nossa vida. Não é isso. Mas pense comigo, em qualquer religião que você possa estudar, professor, em qualquer religião que você possa dialogar, em quantas delas, você conta no dedo, e se tiver alguma, quantas delas o Deus conversa, inicia diálogo, tem diálogo? Em quantas delas? Esse é o ponto. O nosso Deus, Pai, Ele gosta de conversar. O filho, como é o nosso segundo subtópico, um filho que gosta de conversar, fica mais explícito ainda. Jesus foi um homem que conversou demais. Ele gostava de diálogos. Ele iniciava diálogos onde não cabia diálogos. Ele se colocava em circunstâncias onde não havia como iniciar uma conversa, ele iniciava. E sabe qual era o ponto? Nessas conversas, ele curava. Nessas conversas, ele salvava. Nessas conversas, ele edificava pessoas. Conversas que curam. Sim, conversas curam. Não apenas da maneira como nós falamos na parte psicológica, mas entender que a conversa com Cristo, a conversa de Cristo para conosco é conversas que curam. Vamos olhar um exemplo. Pensa comigo, a revista dá esse exemplo. Pensa comigo que você acabou de perder um filho, acabou de perder um ente querido, não precisa ser um filho, e você está num velório e você encontra um cara que chega nesse momento e diz para você, por que você está chorando? Faz sentido? Cabia um diálogo naquele momento? Cabia uma conversa naquele momento? Estava muito nítido. O filho morreu, todos chorando. Mas por quê tinha esse diálogo? Porque é através das conversas que Jesus curava. É através dos diálogos que Jesus salvava. E sim, ele perguntou se aquela mulher estava chorando. Mas, a partir do momento onde ele inicia o diálogo, a conexão entre ele e aquela mulher é estabelecida, e a mulher entende que ele é o Messias, que ele é o Senhor, aí ele opera. O ponto é o quê? Dentro da nossa relação, saindo agora um pouco do âmbito do relacionamento abusivo, e dentro da nossa relação para com Cristo, os diálogos, eles são extremamente saudáveis. Por quê? Porque Cristo, ele é especialista em curar nos diálogos. Você pode ver por determinados exemplos bíblicos, como é extremamente normal ver Jesus curando a partir de um diálogo. Jesus dificilmente cura sem trocar uma palavra. Jesus dificilmente cura sem conversar com a pessoa a qual ele vai curar antes. Dificilmente, claro, acontece de ele impor as mãos passando por algum lugar e os coxos e os enfermos eram trazidos e ele ia o curando. Mas quando a Bíblia ela foca em algum desses milagres, automaticamente esse milagre ele é colocado dentro de um diálogo. Jesus cura através de diálogos. Ele testa a fé das pessoas através de diálogos. Ele liberta pessoas como uma mulher adúltera através de um diálogo. Então, o diálogo para Jesus é imprescindível. E o diálogo nosso para com Cristo também é imprescindível. Deus Pai é um Deus que gosta de conversar. Deus Filho é um Filho que gosta de conversar. O terceiro subtópico do segundo tópico, enquanto conversava conosco, Jesus cura e nos ensina, é um tópico, professores, que ele está em primeira pessoa. Por quê? Porque é um tópico que seria importante vocês lerem para os seus alunos. Não tem problema se não quiserem. Mas porque ele vai tratar de acordo como se nós estivéssemos em situações que é colocadas dentro da Bíblia. Esse tópico, ele tem a ênfase de mostrar para nós que aquelas circunstâncias, aqueles diálogos que Jesus iniciou em momentos que
pareciam que não cabiam um diálogo, não eram em vão. E que nós podemos aprender com esses diálogos e nos caracterizar dentro deles. E trazer para a nossa realidade, para o nosso tempo, para a nossa era, aqueles diálogos e pensarmos como nós agiríamos se nós estivéssemos no lugar daquelas pessoas a qual Jesus estava conversando. Como que nós agiríamos se o diálogo fosse conosco, dentro daquelas circunstâncias. Então é importante, converse com seus alunos sobre esse tópico. Crie situações onde os alunos eles se encontrem dentro de diálogos que Jesus iniciou. Coloque os seus alunos em determinadas passagens bíblicas onde a pergunta cabe: como você agiria se Jesus iniciasse esse diálogo com você? Como que você agiria se Jesus começasse essa conversa nesse momento com você? A partir disso, nós nos transferimos, nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas e vemos como às vezes os diálogos podem parecer tão doloridos, às vezes os diálogos podem parecer tão ruins, tão inapropriados, mas que fazem total sentido quando esse diálogo é com um Salvador. Faz total sentido quando esse diálogo é com um Redentor. Cristo não inicia diálogo sem motivo algum. Cristo inicia diálogo porque através desses diálogos que nós possamos ser pessoas melhores, que nós podemos ser pessoas melhores, através desse diálogo que nós podemos chegar a patamares onde Deus almejou para nós como pessoas. E colocar esses alunos nesses momentos para entenderem que esses diálogos eles podem curar até hoje, tá? O ponto do diálogo, obviamente, que passaria muito por oração e, infelizmente, nós não tivemos tempo de expor uma oração aqui, como funciona a oração, porque nem era o ponto dessa lição. Mas esse Deus Pai que gosta de conversar é muito através dessa oração. E o Deus Filho que gosta de conversar, hoje é o mediador entre a conversa entre nós e o Pai. Então, a Trindade em si, o nosso Deus ao qual nós cremos, Yahvé, é um Deus que gosta de conversar. É um Deus que gosta de ter diálogos. E isso entra em total conflito com o relacionamento abusivo, onde o abusador não gosta de conversar. O abusador aplica o silêncio como critério e como ferramenta de um abuso exponencial, sempre aumentando na vida daquela pessoa a qual ele abusa. No último subtópico dessa segunda parte, vamos ter uma exposição do texto bíblico. O texto bíblico vai falar sobre o caminho de Emaús, e é uma conversa que curou. Se nós fôssemos se situar um pouco sobre esse texto, ele é um texto maravilhoso, professores. Eu creio que você também já leu e sabe o quanto ele é profundo. E dentro desse texto, claro que nós, em 2 parágrafos, nunca conseguiríamos colocar o que o texto quer dizer, mas o ponto é como Jesus inicia o diálogo e ele dá embasamento para aquele diálogo e ele leva a conversa com 2 pessoas que não tinham reconhecido, independente do porquê. Jesus ele chega, ele inicia o diálogo com 2 dos seus discípulos. A partir do momento que ele inicia o diálogo, os discípulos, eles perguntam para Jesus: como que você não sabe? Não é possível que você não sabe. Todo mundo sabe, só você que não sabe. E Jesus, mesmo sabendo o que estava acontecendo, fala para eles: fala para mim, o que está acontecendo? E eles começam a expor o quanto Jesus era importante, o que eles esperavam de Cristo e o que ele representava para a vida deles e como eles estavam sem esperança a partir do momento que o mestre se foi. E Jesus, a partir daquele gatilho que ele inicia no começo daquele diálogo, começa a expor para eles todas as escrituras e como era necessário que aquilo acontecesse com ele. E a partir disso, ele vai curando e vai colocando bálsamos nas feridas daqueles discípulos, naquelas interrogações que eles tinham, dentro de uma conversa, professores. A conversa, ela é libertadora. Agora pensa comigo, e é colocado na lição, quando aquela conversa ela vai se findando e eles vão se chegando num caminho onde cada um vai para o seu canto, a pergunta fica: como ter uma conversa com Cristo onde nós não queremos que ele vá para a nossa casa? Como ter um diálogo com Cristo onde nossos corações não queimam? Como ter um diálogo com Cristo onde essa conversa de nada tem valia? Pensa comigo, olha a circunstância daqueles discípulos.
totalmente angustiados, totalmente tristes, encontram um desconhecido no meio de uma estrada, descendo de Jerusalém, no caminho para Emaús, e naquele espaço-tempo, aquele desconhecido é convidado a ir para a casa deles. Por quê? Porque os diálogos, eles criam elos. Diálogo, ele cria circunstâncias onde a pessoa tem determinada importância. Diálogo faz ter respeito. Diálogo faz ter proximidade. E Jesus, por mais que, nós temos que lembrar, por mais que ele fosse desconhecido para aqueles dois discípulos, Jesus faz com que, a partir desse exercício, dessa conversa, dessa exposição que ele faz das Escrituras, ele cura a angústia daquelas pessoas. E aqueles dois discípulos, eles olham e pensam: não é possível que eu não vou levar esse cara para minha casa. Não é possível que eu não vou ouvir mais do que ele tem a dizer. Qual que é a reflexão aqui? Jesus, ele usava diálogos para curar. Ele curou esses discípulos através da angústia desses discípulos, através desse diálogo. Esses discípulos voltaram muitos quilômetros correndo só para contar que eles viram Jesus. Por quê? Porque eles foram curados através daquele diálogo que foi iniciado lá em cima. Quando nós iniciamos diálogos corretos, professores, esses diálogos, eles têm poderes que não estão nas nossas mãos. Nós temos que tomar cuidado sempre com o que falamos, mas os diálogos têm sim poder para curar. Qual que é a conclusão, então, dessa aula, professores? É que dentro de um relacionamento abusivo, automaticamente, o silêncio, ele é uma ferramenta usada. Por quê? Porque no silêncio, o abusador, ele coloca de uma maneira muito, muito ferrenha a sua autoridade sobre a vítima. Por quê? Porque a partir do momento que ele fica em silêncio, ele espera sempre um agir da vítima a vir até ele e ele poder mostrar para ela que ele está voltando a conversar com ela porque ele quer. Ele está voltando a ter um diálogo com ela porque ele quer. E não porque ela merece. Isso é um relacionamento abusivo. E nesse relacionamento abusivo, nós não podemos aceitar dentro da igreja. Professores, vocês têm essa missão de conscientizar o aluno de vocês. Os alunos de vocês, o quê? Precisa haver diálogo nas relações deles. Precisa haver conversas nas suas relações. Porque senão, esses relacionamentos não fazem sentido. Senão, esses relacionamentos não fazem o mínimo sentido. Ok? Então, conversas curam relacionamentos, como curam outras coisas que nós expomos nessa aula. Biblicamente dizendo, conversa é uma coisa maravilhosa, diálogo é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque nós temos um Deus que gosta de conversar, nós temos um Filho que curou, ensinou, salvou, conversando. E essas conversas expostas tanto na nossa oração para com Deus, como através desse espírito que mora em nós no aconselhamento para outras pessoas ou em conversas paralelas que às vezes podem parecer não ter nenhum sentido, podem sim salvar vidas. Então, o ponto central dessa lição é o quê? O silêncio mata, mas o diálogo vivifica. Ok? Essa foi a nossa lição de hoje e até a semana que vem.